Meus irmãos, vamos abrir o texto sagrado no livro de Esther, capítulo 6. Então, se você não está atento, nós estamos expondo o livro de Esther já há algumas semanas. Hoje estamos no capítulo 6. O livro de Esther é um livro muito curioso, que dentre as suas curiosidades, é um livro que não tem a palavra Deus. Mas como veremos hoje, já temos visto, Deus está presente em toda a história. E eu quero, portanto, convidá-los a, mais uma vez, vermos a ação de Deus nessa história maravilhosa de Esther. Esther, capítulo 6, os seus 14 versículos, peço que prestem atenção. Deus está falando com o seu povo, portanto, estejamos com os nossos ouvidos bem atentos, os corações voltados para o nosso Deus. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois, que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, tua palavra está aqui diante de nós, a qual foi lida, e com fé rogamos que o Senhor mesmo estejas a expô-la em nós, a dirimir, Senhor, aquilo que revelaste ao teu servo que escreveu o texto,
como agora revelas a nós, por meio do Espírito Santo que age em nosso meio, para compreendermos, ó Deus, o teu querer, a tua vontade. Assim, Senhor, rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a história da humanidade, a história é marcada por diversos personagens, diversos grandes imperadores, reis, monarcas, militares, que foram derrotados pela sua própria vaidade e imprudência. Júlio César, por exemplo, por causa exatamente do seu desejo por poder, ameaçando o Senado, fez com que o próprio Senado montasse, arquitetasse a sua morte. E ele foi assassinado exatamente pelo medo de tirania que o Senado sentia desse grande imperador romano. Napoleão também, que recentemente, inclusive, tem um filme sobre ele, teve na sua história marcada a vaidade e um desejo insaciável de poder, de conquistas, que o levou também à derrota, quando, desejando conquistar as regiões a Rússia, né, da Rússia, incorreu ali com 600 mil homens com o exército dele, a fim de ali vencer o frio, a fome, que ele não conseguiu, iniciando sua derrocada ali, enfim, tendo terminado em Waterloo, né, a famosa batalha de Waterloo, quando ele finalmente é derrotado, então preso. São muitas histórias da vaidade desses homens que direcionaram a sua vida com orgulho e, portanto, conduziram os seus desejos em imprudência. A imprudência causada pela vaidade. A aparência de poder e proteção que muitos destes tinham pela sua posição e seus recursos militares, que conduziram a uma tolice em acreditar que jamais poderiam ser atingidos, que jamais poderiam perder suas batalhas, tendo sido tão vitoriosos em batalhas de antes, mas foram, em suas ações inconsequentes, levados à derrota, quando eram opressores, violentos, injustos, achando que ninguém lhes poderia julgar. Muitas vezes nós somos levados a considerar a história e vemos como que muitos de nós também vaidosamente podemos pensar essas coisas. Estamos aí diante de uma dessas histórias das mais curiosas do Antigo e Novo Testamento. Há um recurso literário chamado de peripécia. Se você já estudou letras, já estudou aí a área da literatura, ou gosta disso, você já deve ter ouvido falar da peripécia, que em inglês, geralmente nos filmes, né, na literatura sobre filme e cinema, é chamado de plot twist. E aqui a gente chama de reviravolta, de uma mudança profunda na trama que nos deixa totalmente assustados diante do desfecho daquela história que iniciou de um jeito, parecia que ia caminhar de uma forma, quando de repente uma grande mudança acontece. Como vimos na semana passada, o capítulo 5 mostra exatamente Amã no auge da sua glória, no auge do seu orgulho, da sua vaidade. Amã estava ali tão cheio de si, que simplesmente por passar por aquele judeu totalmente irrelevante, Mordecai, e ele não lhe ter dado as honras, ou mesmo, diz o texto, não ter tremido diante de Amã, Amã não se sente satisfeito, mas ele quer que Mordecai morra. Ele quer que Mordecai simplesmente seja destruído. E então
os seus amigos, sua esposa, sugerem que ele prepare uma forca. E ele prepara uma forca alta, de mais de 20 metros, para que ele possa ali pendurar Mordecai. Amã está cheio de si. Amã está pronto para matar Mordecai. E como a gente sabe, ele está pronto para matar, na verdade, os judeus em geral, porque esse é o plano dele. Ele não quer apenas matar esse judeu específico, mas toda a sua família e todo o seu povo. No capítulo 6, nós vemos essa grande peripécia da história. Esse momento narrativo, quando Deus, de forma sobrenatural, muda completamente a trajetória que nós estávamos aguardando. Esperávamos por uma aniquilação de uma etnia, esperávamos ali pela destruição dos judeus. Mas o capítulo 6 inicia uma mudança profunda nessa história. Porque, na verdade, o que nós vamos ver agora é uma história que culminará na salvação do povo de Deus. Que será a demonstração da glória de Deus em salvar de forma inesperada o seu povo, qual Ele ama e demonstra a sua glória. Por isso, meus irmãos, ao contemplarmos a vaidade, nós podemos ver a glória de Deus. A vaidade dos homens e a glória de Deus é o que veremos nesta manhã. Porque em Deus, na sua providência secreta, derrota toda a vaidade humana e demonstra a supremacia da sua glória. Essa providência é demonstrada finalmente em Jesus Cristo. Este que é de fato o grande ápice da história humana, a grande peripécia de Deus. Quando nós, em Cristo, fomos salvos, diante da sua humilhação e da sua aparente derrota dos poderes desta terra. Mas não, Ele os derrota na cruz, provando ser o Rei glorioso e Salvador do mundo. Esse é o resumo de tudo que eu vou pregar hoje. Eu espero que eu consiga falar tudo que eu pretendo diante do Senhor. Meus irmãos, versículo de 1 a 9, melhor dizendo, nos mostra como que a imprudência do homem vaidoso vai levar à sua derrota. A imprudente vaidade de Amã. O texto nos fala que Assuero, versículo 1, esteve sem conseguir dormir. Se você lembrar um pouquinho da história, no dia anterior, ou ele deve estar de madrugada, portanto no dia anterior, Amã e Assuero estiveram no banquete com Ester. Ester, a rainha, produziu um super banquete para 2 convidados apenas. O próprio rei Assuero e Amã. E naquele momento de banquete, o rei havia dito a ela, a rainha, que pedisse o que quisesse. E ele lhe daria, até mesmo se fosse metade do reino. E o texto também nos fala que a rainha resolveu não pedir nada naquele momento. Estrategicamente, Ester resolve dar não um, mas 2 banquetes, 2 festas diante de Assuero e Amã. E agora, portanto, é madrugada, o rei está cansado do banquete. Então entenda, é um banquete, é uma festa de um rei. Portanto, certamente ele havia comido e bebido muito. Mas mesmo assim, com tanta bebida no seu organismo, tendo comido tanto, ele não consegue dormir. Ele não consegue se entregar ao sono. Algo lhe incomoda. O texto não nos diz porquê, mas diz que o rei Assuero resolve encontrar o sono ouvindo sobre os seus feitos, ou sobre os feitos do seu reino. E solicita, portanto, que seja lido o livro dos feitos, os grandes feitos do seu reinado. E é isso que acontece. Algum eunuco, provavelmente, toma o livro e passa a ler nesta madrugada.
uma leitura que aparentemente é indigesta para o rei, apesar de ser uma demonstração de sua glória. Isso porque ele não dorme. O texto nos mostra que ele passa a madrugada ouvindo a leitura do texto, até que finalmente chegam em um momento que lhe vai causar ainda maior incômodo quando ele ouve a história, que está registrada, quando Mordecai ouviu o plano para matar o rei, ali nas portas da cidade, e Mordecai contou a Ester, e Ester contou ao rei. E o rei soube que foi Mordecai quem fez isso. Só que o rei fez uma coisa que ele odiava fazer: não ser grato para aqueles que cuidaram dele. Quando Heródoto conta a história de Xerxes, de Assuero, ele fala que pelo menos por 2 ocasiões, pessoas receberam premiações enormes, dadas por Assuero, por causa de coisas que fizeram em benefício do rei. Quando, por exemplo, alguém cuidou, salvou alguém do reino, não sei se foi um filho de Xerxes ou alguém de sua família, ele homenageou aquela pessoa dando-lhe um pedaço do reino e concedendo que ela se tornasse ali uma espécie de governador. Portanto, Assuero era famoso não só pela sua crueldade com seus inimigos, mas também com a sua bondade para com aqueles que cuidavam dele, que cuidavam dos seus interesses. Mas a gente não sabe por que ele deixou passar. E parece que Assuero está extremamente incomodado. Parece que Xerxes está extremamente irado consigo mesmo. Porque logo de manhã, e a gente consegue imaginar que é de manhã, porque o rei está falando com os seus servos, quando avista Amã entrando pelas portas do palácio. Certamente Amã não faria isso na alta madrugada para incomodar o rei. Se Ester teve medo de entrar na presença de Assuero sem ser convidada num horário comercial, por assim dizer, imagine quem ousaria incomodar o sono do rei. Esse não era o caso. Já era de manhã. Amã se apresenta, ou vai se apresentar ainda, diante do rei, quando o rei está ali profundamente incomodado com o fato de que ele não deu as honras devidas a quem salvou a sua vida, ou que pelo menos apresentou o plano maléfico que era matá-lo, diante daqueles eunucos, Bigtã e Teres. Assim, enquanto pensava o que faria, Amã surge, Assuero pergunta por ele, por quem está ali, e então nós vamos vendo a demonstração da glória de Deus diante dessa vaidade do homem. A imprudência de Amã, para nós que estamos lendo o texto, que já conhecemos a história, sempre nos dá uma risadinha no cantinho da boca. Porque nós estamos vendo Amã falando, achando que está trazendo glória para si, quando como tolo e imprudente, ele está armando a sua própria derrota. É isso que o texto nos mostra, quando Amã surge diante ali do rei, e então o rei solicita que o próprio Amã lhe diga o que fazer com alguém que ele, o rei, deseja honrar. Quais coisas alguém poderia querer, alguém poderia desejar do próprio rei que lhe fosse concedido ou concedida pelo próprio rei diante das honras? É interessante observar que essa pergunta para Amã soa-lhe como algo maravilhoso. Ele recebe essa questão do rei e se delicia. E é possível imaginar o quanto que Amã fica pensando, porque lembra, Amã é o segundo homem depois de Assuero, ou o primeiro depois de Assuero, melhor dizendo, né? É o segundo homem do império. Portanto, Amã é um homem com recursos ilimitados, é um homem muito rico,
É um homem que detém terras, detém recursos, dinheiro, ele tem tudo. E o que um homem que tem tudo pode querer? Mais. Mais do que tudo. E é isso que ele vai dizer. Perceba que a ideia de Amã agora é receber as honras, não mais de um servo do rei, não mais de alguém que está abaixo do rei, mas Amã sugere que a glória que lhe seja dada é a glória de um rei, porque ele diz a Assuero que aquele que o rei deseja honrar deve andar no cavalo que é do rei, deve receber a roupa que é do rei, deve colocar a coroa que é do rei, e deve, portanto, andar pela praça de forma pública, como um rei faria, recebendo as honrarias de um servo. Perceba, é ousado esse Amã, mas ele é muito vaidoso, ele nem se dá conta da ousadia dele. Talvez Assuero, se estivesse considerando honrar o próprio Amã, ao ouvir de fato o que Amã estava dizendo, teria se irado, porque fica claro para qualquer um que está lendo o texto e ouvindo essa história, que o que Amã quer é o trono. O que Amã quer é ser rei no lugar de Assuero. Ele quer ficar no lugar de Xerxes. Mas Assuero não liga para isso, porque não é para Amã. Não é ele quem receberá as honrarias que ele tem pensado. E talvez até pela privação de sono, Amã, ou melhor, Assuero naquele momento, não se preocupa tanto com os desejos, a vaidade, a paixão deste homem em querer o seu próprio lugar. E então nós vemos a grande peripécia do Senhor. Deus nos mostra a sua glória quando Amã, tendo criado toda essa honraria, pensando ser para ele, ouve da boca do rei, versículo 10. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Lembra, Amã foi até Assuero logo de manhã, antes mesmo do banquete que ele sabia que em breve estaria com o rei, a fim de rogar ao rei, pedir ao rei que pudesse levar Mordecai para ser enforcado na sua forca. O desejo de Amã, e Amã foi ali, talvez ele estava dizendo em seu coração enquanto caminhava em direção ao palácio: eu não sairei do palácio hoje sem ter Mordecai em minhas mãos, e eu conduzirei aquele homem publicamente para ser exposto à morte. E de fato, ele não saiu dali sem ter Mordecai em suas mãos. Mas muito diferente do que ele esperava, a história nos mostra que Assuero ordena que ele depressa, sem que demorasse, porque afinal de contas Assuero demorou muito tempo para honrar esse homem. Agora vai, corra e faça exatamente aquilo que ele achava que era para ele, para o judeu Mordecai. E ele não tem escolha. Ele não poderia dizer: ó rei Assuero, peça a outro para fazer isso, porque isso obviamente seria uma sentença de morte a ele. Mas também porque ele mesmo sugeriu que fosse um homem de grande patente e glória do próprio reino, e ele estaria se diminuindo se ele não aceitasse o próprio fato de levar Mordecai publicamente. Que história, meus irmãos. Que história impressionante, que demonstra de fato a glória de Deus, que demonstra o cuidado do Senhor, e como Deus faz isso de modo sobrenatural, de modo glorioso, glamuroso.
Porque o nosso Deus não é um Deus pequeno, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E ali está, portanto, um judeu pobre, sentenciado à morte, que é levado ao palácio para receber as honrarias de um rei, coroado com a coroa do rei, com as roupas do rei, com o cavalo do rei, recebendo um arauto para que proclamasse dizendo: aqui está aquele que recebe a honra do próprio rei Assuero. É difícil não ver essa história e contemplar um outro judeu. Um outro judeu que não foi vaidoso, ainda que ele fosse o rei do universo. Um outro judeu que aceitou a missão de humilhação e sofrimento para que nós pudéssemos ser salvos. E diante dos poderosos, e diante dos poderes deste mundo, ele foi levado ao julgamento, foi levado à morte. Mas ali, quando parecia ser derrotado pelo diabo, quando parecia ser derrotado pela morte, ele não foi. E é por isso que mais à frente o apóstolo Paulo dirá: morte, onde está a tua vaidade? Morte, onde está o teu orgulho? Morte, onde está o teu prêmio? Porque a honra e a glória é devida àquele que é poderoso, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, vitorioso, glorioso, majestoso, o Rei soberano, Senhor. Meus irmãos, aquele a quem nós adoramos nessa manhã, a quem nós estamos diante dele, aquele a quem nós ouvimos diante da sua palavra e podemos ser encorajados, não meramente por uma história contada no passado, que aconteceu no passado e por melhor que fosse, ficou no passado, mas por uma história que é a nossa história, porque é a história daquele que nos salvou, Jesus Cristo, o Senhor. Nós podemos nos alegrar com isso, porque Mordecai aponta para Cristo, porque a derrota de Amã e a sua humilhação aponta para a nossa própria humilhação em sermos derrotados por Cristo, porque éramos o seu inimigo. Mas a nossa derrota nos trouxe vitória, diferente da de Amã. Coisas para a semana que vem. Mas a nossa derrota nos trouxe vitória, porque quando ele recebeu em si a derrota, quando ele recebeu em si os nossos pecados, o juízo de Deus, justo juízo de Deus, por causa dos nossos pecados, ele nos trouxe redenção. Éramos nós que deveríamos ser levados ao madeiro, aquela forca era nossa, aquela cruz era nossa, mas ele a tomou em nosso lugar. Ele recebeu sobre si toda a humilhação. Meus irmãos, estamos diante da história da redenção. Nada aqui é aleatório. Nada aqui é contado de forma a não revelar outra coisa senão o próprio Senhor Jesus. Por isso, lermos a história de Esther, de Mordecai, de Amã, lemos a nossa história.
e lermos a nossa redenção. Porque o Senhor, maravilhoso, Ele, de modo tão grandioso, nos salvou. O texto conclui nos apontando para a humilhação que ainda se submeterá maior do que esta, de levar consigo a um judeu, qual ele odiava tanto, em praça pública. Mas Amã é humilhado. Amã é levado à humilhação e ele se sente assim. Veja o final do texto, versículo 12. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Ele estava humilhado. Aquele homem que se achava tão vaidoso, que se achava tão importante, tão glorioso, humilhado publicamente, vai escondido para casa, onde ali encontra os seus amigos, sua esposa. E da mesma boca que disse para que ele levantasse uma forca, agora ele ouve: a sua derrota é certa. Você será derrotado. Esse judeu tem alguma coisa com ele. Tem algo diferente aí. Parece que a certeza destes sábios, o texto diz que eles eram sábios, amigos de Amã, com respeito à vitória de Mordecai, talvez aponte até mesmo para a consideração destes homens com respeito ao Deus de Mordecai. Talvez eles tenham contemplado essa história e dito: olha, os deuses não estão ao teu favor. Uma história dessa não acontece assim. Não é normal que você saia de sua casa pensando em fazer alguma coisa que simplesmente acontecerá o contrário com você, de forma completamente inesperada. Isso não é normal. Isso aponta para algo a respeito do Deus desse Mordecai. Por isso, certamente você morrerá. Você será, melhor, derrotado. Eles ainda não tinham considerado a sua morte. Você será derrotado. Ainda enquanto ouvia a respeito da sua derrota, os eunucos chegaram para levar Amã para um banquete. O segundo, aquele que está descrito no capítulo 7, e que mostrará o fim da história de Amã. Esther estará na mesa, com uma mesa preparada diante do seu inimigo. E a vitória dela será demonstrada naquele banquete. Cenas para o próximo domingo. Como eu contei às crianças, meus irmãos, a história do peregrino, esse livro do John Bunyan, é muito interessante quando fala da vaidade e da cidade da vaidade. Isso porque, geralmente, nós resumimos a ideia de vaidade simplesmente com a questão estética, do uso de roupas, maquiagem. Enquanto que vaidade é algo muito mais abrangente. E quando Bunyan fala da feira de vaidades, você depois pode ler o texto e verificar por si mesmo, ele mostra quanto que havia coisas dos desejos do homem a serem vendidas. E como que as pessoas simplesmente não conseguiam sair daquele lugar, porque sempre havia mais para ser vendido. E a história do Bunyan, nesse peregrino, onde dois peregrinos chegam naquela cidade, sendo um o cristão, que é o personagem principal da história, e o outro fiel, um amigo e companheiro de jornada do cristão em direção à cidade celestial. E ali, naquela cidade da vaidade, exatamente porque não se submetem à vaidade,
Exatamente porque não compram daquelas mercadorias vendidas naquela feira, que eles são acusados de terem causado transtorno, de terem tentado burlar as leis daquela cidade. O cristão consegue fugir e continua o seu caminho. Fiel, contudo, é julgado e martirizado naquela cidade. Eu conto essa história, meus irmãos, porque quando nós tratamos de vaidade e do mundo de vaidade, da feira de vaidade que nós estamos inseridos, nós precisamos considerar que tais como Amã existem muitos hoje. E nós precisamos estar certos que a nossa fidelidade ao Senhor nem sempre produzirá uma história como essa, onde haveremos, num maravilhoso plot twist, numa mudança, numa reviravolta impressionante, sermos salvos. Porque muitos nossos irmãos em Cristo foram levados à morte pela vaidade de homens poderosos. Muitos de nossos irmãos foram levados ao martírio pela sua fidelidade ao Senhor, em não se submeter à vaidade desse mundo. E portanto, meus irmãos, nós somos levados a considerar que em Cristo somos vencedores, e que em Cristo temos vitória, mesmo que sejamos levados às barras dos tribunais e à morte. Temos visto em nosso tempo homens poderosos e vaidosos, simplesmente indispostos com quem quer que seja que lhes critique. Isso é visto em nossos jornais de forma tão clara e assustadora, eu diria. Tais como Assuero e Amã, existem muitos. No entanto, o Senhor nos chama para que nós larguemos toda a vaidade. Não nos submetamos a esse modo de vida satânico. Larguemos toda a vaidade, toda a autoconfiança, como se tudo dependesse de nós, para depositarmos toda a nossa fé em Cristo. Toda a nossa confiança em Cristo. É certo, portanto, que isso não nos garantirá tranquilidade. Pelo contrário, Ele mesmo, Jesus, nos disse que seríamos perseguidos. Mas, preste bem atenção. Bunyan diz que fiel, assim que foi martirizado, pulou a fila. O cristão continuou seguindo em direção à cidade celestial. Fiel, foi direto. O martírio, a morte, lhe levou diante de Deus. E para nós é isso. Lembrem-se de Paulo, que nos diz com tanta clareza que se vivos ou mortos, devemos buscar sempre a vontade do Senhor. E se estamos vivos, é porque o Senhor quer que em nossa vida glorifiquemos a Ele e continuemos a lutar contra todo o pecado e toda a vaidade. Ao mesmo tempo, se formos levados à morte que não é apenas a mortificação da nossa carne, que essa somos levados todos os dias, mas a morte física, final, que não é final, porque na verdade é a nossa direção, nossa passagem para a vida eterna. Cristo, na sua própria humilhação, demonstrou sua glória. É a glória de Deus. Uma glória que ofusca toda a glória desse mundo, toda a vaidade desse mundo, que destrói os planos do maligno e que nos traz salvação. Que o Senhor nos dê condições de vermos essa história e considerarmos o nosso coração. E considerarmos a nossa luta contra toda a vaidade
e a nossa fidelidade ao Senhor até o fim. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. E a tua palavra bendita que nos traz a certeza do caminho que estamos seguindo. O caminho que o Senhor nos direciona para a tua honra e para a tua glória. Assim, Senhor, rogamos que apliques em nós a tua palavra e nos leve ao Senhor a, fortalecidos pelo Espírito, lutarmos contra toda a vaidade, todo orgulho, toda soberba de nosso coração. A tolice, ó Deus, de pensarmos que somos alguma coisa nesse mundo, quando deveríamos ver Cristo como aquele que, sendo tudo, fez-se nada por nós. E, portanto, se Ele humilhou-se a si mesmo, nós também podemos ter esse mesmo sentimento, esta mesma prática de honrarmos o Teu santo nome, nos humilhando, mortificando a carne e com fidelidade vivermos aqui nesta terra até que o Senhor venha, até que o Senhor nos busque, em nome de Jesus Cristo. Amém.